Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez estamos aqui começando o programa Palavra que Restaura. E nesta noite temos aqui um privilégio diferenciado, irmãos, de recebermos aqui em nossa residência o pastor Jefferson. Pastor Jefferson é lá da Igreja Presbiteriana do Cabo de Santo Agostinho. E para a honra e glória do Senhor, nós temos esse prazer bendito de ter o nosso irmão aqui nesta noite, certo? Eu aqui só estou dando uma entradinha aqui, irmãos, numa livezinha aqui para pegar e compartilhar esse negócio. E daqui a pouquinho nós vamos meditar na palavra de Deus. Hoje vamos viver aqui, ter um momento diferente no nosso programa, que é um momento de pergunta e resposta. E o pastor Jefferson aqui vai estar respondendo a gente algumas situações interessantes a respeito do Senhor Jesus Cristo, certo? Enquanto isso, escuta um pouquinho aí dessa melodia que fala sobre o sacrifício de Jesus Cristo. Daqui a pouco a gente volta lendo a Bíblia, orando, certo? E os irmãos também trazendo uma saudação para você. Pois bem, irmãos, vamos agora aqui, você que está chegando aí, certo? Já chegou por aqui, Zilanda está por aqui, João Paulo, certo? Vai chegar um monte de gente e eu vou estar aqui, certo? Saudando aquelas pessoas que botarem aí pelo menos um okzinho, porque devido estar entrando aí um bom número de pessoas, às vezes não dá pra gente falar o nome de todo mundo que apenas aparece, certo? Mas aqui já tem um irmão aqui dando a paz do Senhor. Meu irmão, cadeira cativa, Alcides Tenório Luna, lá do Rio de Janeiro. A paz do Senhor, meu irmão. Deus te abençoe. Eita, parece que está chegando por aqui também nosso irmão, doutor, presbítero, o homem que transita em todos os meios evangélicos, doutor Wagner Marcelo, lá de Arapiraca. Deus te abençoe, meu irmão, e derrame bênçãos sobre a sua vida. Também dá uma boa noite aqui para alguns irmãos que estão chegando lá nos grupos em quem compartilhamos também essa live, certo? Deus abençoe vocês. Se vocês puderem, vão colocando aí o pedido de oração, vão colocando a localidade de vocês e nós vamos estar mandando aqui um abraço para cada um de vocês. Daniel Vieira chegou aqui também, boa noite. Esdras Guimarães também já botou aqui um endereço que eu não sei nem o que é isso, mas vamos embora. Irmãos, nesse momento quem vai fazer uma saudação para vocês vai ser o nosso irmão Caio Felipe, meu companheiro de todas as horas, missionário Caio. Dá a paz do Senhor, Caio. O pessoal aí, Caio. A paz do Senhor, irmão. Boa noite. Eita, Caio hoje tá assim, estudou demais, aí tá meio fraco, né, Caio? Mas tá firmão aqui. Cadê Paulinho e Cleito que não chegaram ainda? Rapaz, esses irmãos eu não sei não, viu? Só a graça. Mas nesse... Isso! Doutor Wagner, ele tá aqui no KKKKK. Ele tá rindo, irmãos. Quero dizer a você que essa noite vai ser uma noite certamente abençoada. Programa Palavra que Restaura, mais uma vez no ar. Boa noite, a irmã Lucleide Azevedo que está por aqui. Marcelino Moraes Alves também chegou dizendo boa noite, Stuart. Linda canção. Rapaz, essa canção é muito bonita. Do Projeto Sola, Isaías 53, certo? Então vamos lá, irmãos. Vamos continuar adorando ao Senhor. E nesse momento eu vou passar para o pastor Jefferson, que vai fazer uma saudação. E já na saudação ele vai estar lendo aqui para vocês um texto majestoso
da palavra de Deus. Então, com o reverendo Jefferson Andrade, lá do Cabo de Santo Agostinho, você, meu irmão, Deus te abençoe, prazer te receber, certo? É uma honra para nós e certamente os irmãos aqui serão abençoados nessa noite no nome de Jesus. Graças a paz, irmãos, boa noite. É um prazer muito grande estar participando dessa live na companhia do nosso irmão, querido presbítero Stuart. Aqui eu já estou vendo que a nossa irmã Helena, nossa irmã, nossa companheira lá do SPN, marcou aqui, curtiu a live. Deus abençoe a vida dos irmãos. E eu quero convidá-los nesse momento a abrir comigo a escritura no Salmo de número 25. Salmo de número 25, que é um salmo de Davi e que traz como título na epígrafe Oração por Auxílio Divino. Eu vou fazer uma leitura do verso 1 até o verso 9. Peço que você acompanhe a sua Bíblia. Salmo 25, a partir do verso 1, diz o seguinte: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, os que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Salmo de Davi, o salmo que fala da fidelidade do Senhor e que ao mesmo tempo expressa a confiança do salmista no Deus da sua salvação, no sentido de que Deus não permita que ele viesse a ser envergonhado quando os seus inimigos se levantassem contra ele. Hoje é tudo que nós precisamos: confiança em Deus, esperança no Senhor e uma certeza vibrante que Ele está ao nosso lado, sempre nos guiando, sempre nos dando aquilo que nós tanto necessitamos, que é paz e consolo. Rapaz, que coisa! Já começou bom, irmãos. Você tiver alguma pergunta aí para fazer daqui a pouquinho a respeito da crucificação de Jesus Cristo, a respeito da vinda de Cristo até aqui à terra, a respeito da obra de Cristo aqui no nosso meio, você vai ter essa bendita oportunidade de estar falando nessa noite aí e perguntando ao pastor Jeff se ele vai estar respondendo algumas questões a respeito de Jesus Cristo, certo? Esdras Guimarães aqui, sou de João Pessoa. Deus te abençoe, Esdras, que o Senhor possa estar repousando sobre a sua vida. Wagner Marcelo, Caio, bênção, isso aí, meu irmão. Irmão João Paulo, irmão abençoado, rapaz, da nossa igreja. Pense no nome de Servo Deus. de Deus. Isso, que Deus abençoe vocês, isso aí. Cristiano Monteiro, meu vizinho aqui de rua. Deus te abençoe, meu irmão. Paz do Senhor, irmãos. Ele está dizendo assim, cada vez mais para a glória de Deus, isso aí. Wagner Marcelo está dizendo, Laís, manda um abraço. Laizinha, princesa de Jesus Cristo. Beijo de tio Tuti para tu, mulher. Deus te abençoe. Mandar também aqui um abraço para alguns irmãos aqui que estão entrando aqui na live do Jesus Palavras que Curam, não é? Luiz Paulo aqui, Marcolino, está dizendo Deus te abençoe sempre. Beleza, João Paulo. E mais algumas pessoas aqui também, não é? Que estão chegando. Isaías está por aqui, Geraldo Brito também está por aqui, Lucilene Ferreira está por aqui, Walter Luiz. Então vão chegando, irmãos, e vocês que puderem, vocês podem estar nos ajudando para que essa live possa estar alcançando mais pessoas, para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo possa chegar em mais lares.
temos esse recurso tremendo, irmãos, de podermos compartilhar o Evangelho através das redes sociais. Então, enquanto eu vejo aí muitas vezes, rapaz, os crentes perdendo tempo com besteira, defendendo ideologias infundadas e coisas que não contribuem nada para o reino. Então, você que é um servo de Deus, clica no compartilha aí, que teus amigos vão ter a oportunidade de estar entrando aqui com a gente e a gente vai estar meditando certamente na palavra de Deus. E na medida em que você compartilha essa live e tudo que aqui é transmitido, você se faz um instrumento da glória de Deus e se torna um canal de bênção. Porque através de você, o evangelho que aqui é compartilhado, ele vai chegar a mais pessoas. Perfeitamente. Eu estou vendo aqui, pastor Jefferson, vá passando aqui o dedinho aqui e vá mandando aí um abraço para o pessoal aí. Se eu não me engano, quem chegou aí foi aqui a irmã Joane. Joane Cavalcante. Joane Cavalcante. A paz do Senhor, Jefferson e presbítero Stuart, e o Senhor esteja conosco. Glória a Deus. Vamos embora. Então passa o dedinho mais um pouquinho aqui, bota lá, Ana Paula, quem agora? Aqui tem a nossa irmã Ana Paula Gomes. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmã. Deus abençoe a sua vida. Suba mais um pouquinho. Aqui tem o irmão Janduí Herculano. Graça e paz, meus irmãos. Janduí é presbítero lá na igreja presbiteriana Manancial em Garanhuns. Reverendo Alisson, meu irmão. Pastor Alisson é o pastor dele. Alinho. Reverendo Alinho. Isso aí. Gente querida. Vai passando lá, Graça. vai mostrando lá o pessoal. Presbítero Wagner. Isso, Wagner Vuz. Olha, muito bem. Deus vai abençoar o pastor Jefferson. Está aqui o presbítero Staski. Deus os abençoe. Deus abençoe sua vida. Louvado seja Deus. Rapaz, depois a gente vai mandar mais um alô aí. Enquanto isso, a gente vai tocar uma música bonita agora. Jefferson, eu estava perguntando a ele se ele era novo convertido, porque essa música que a gente vai cantar, ele não conhecia, que é a música Os Reis da Terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Então, vamos louvar o Senhor. Se você conhece, você louva aí na sua casa. A Bíblia diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Se você respira, já tem motivo suficiente para agradecer a Deus e dizer, Senhor, vou louvar o teu nome aqui. Eita, deixa eu ver o que foi que eu fiz aqui, irmãos, que eu não sei agora o que foi que eu fiz. Isso, continuar. 2 segundos. Isso, foi que eu virei a câmera, viu, irmãos? Deixa eu só desvirar ela aqui. Beleza, agora. É assim, irmãos, ao vivo o negócio é brincadeira, viu? Eu trisquei aqui o dedinho no celular, bem pequenininho, e aí virou a câmera, mas agora já desvirou, tá tudo certo. Vocês viram tudo vermelho aí, mas tá tudo bom. Diz assim. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti. Sim, os poderosos. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, e não hoje. Não apenas de palavras, e não hoje. Entre nós, Senhor. Diga assim agora. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Baixa, Jefferson, que está em Jesus Cristo. É isso aí. Nosso Senhor, que está em Jesus Cristo.
Cristo, nosso Senhor. Não. Ficou gente lá em cima. Isso. Ô, bênção, irmãos. Ô, Jefferson, virou de novo a tela, Jefferson. Mexe não, Jefferson. Deixa eu ver aqui, pessoal, que virou de novo. Beleza. Irmãos, professora Célia chegando por aqui, Abraão Demétrio também. Nosso irmão Stassi respondendo ao presbítero Wagner. Isso, muito bem. Saudade. Povo abençoado, povo desenrolado. Eu gosto de ver assim, rapaz. Irmãos, coisa boa é louvar o Senhor. É bem dizer o nome dele para todos sempre, certo? Mandar aqui um abraço para Zenaide Mota de Souza. Zenaide, se puder, você bota o nome da sua cidade, querida. A gente tá aqui em Bom Conselho, Pernambuco. Então tem algumas pessoas aqui de outros estados. Você vai botando aqui, que na verdade é em um grupo paralelo que eu tô aqui essa live, irmãos. Então aqui eu fico tendo esse contato com as pessoas. Valdir também da Silva está dizendo aqui, aleluia. Isso aí, meu filho. Eita, tem aqui Valdir Silva dizendo aleluia, glória a Deus. E Vânia Alvarenga dizendo amém. E Ariane Macedo pedindo oração, dizendo ore por mim. Vou orar, certo? Vocês aqui do grupo Deus é Amor, do Palavras que Curam, e os outros grupos, vocês vão colocando, se possível, o nome da cidade de vocês e o estado para a gente estar conversando, certo? Mas alguns irmãos chegando por aqui. Linaldo Barros, cunhadão, Deus te abençoe. Wagner Marcelo aqui está dizendo, Deus é o mais fascinante projeto de vida, aleluia. Saudade dessa igreja que marcou minha vida, IPB de Bom Conselho. Benção, meu irmão. Tu ainda vem para cá para Bom Conselho, viu? Mas eu sei que vai demorar um pouquinho, mas daqui uns dias, tu estás por aqui de novo. Cristiano também aqui mandando mais uma saudação. Hélio Cunha, lá de Rainha Isabel. Deus te abençoe, Hélio. Pastor Hélio, né? De Rainha. Deus te abençoe e derrame bênçãos. Você me dê, irmão, nós estamos vivendo aqui um período que nós chamamos um período quaresmal. Não é? É interessante que a gente não faça distinção tanto entre dias e dias, porque às vezes algumas pessoas elas até têm essa boa intenção de se achegarem ao Senhor só nesses 40 dias, certo? Mas a ideia talvez não seja só os 40 dias, mas todos os dias a gente tem que viver uma vida para louvor e glória do Senhor, certo? Sabemos que esse período que nós falamos sobre a paixão e ressurreição de Jesus Cristo, quando nós lembramos da Páscoa, é sempre bom lembrar que nós cristãos, nós não celebramos a Páscoa judaica, certo? Isso é bom a gente deixar isso bem claro. Porque a Páscoa judaica, ela representava justamente aquela passagem que houve da vida de escravidão do povo de Israel lá no Egito para a libertação, certo? Só que aquilo ali representava algo maior que viria, certo? Nós vamos ver que antes da 10ª praga, Deus manda com que Moisés traga uma mensagem para o povo para que um cordeiro fosse morto. Nenhum osso daquele cordeiro poderia ser quebrado. Isso aí nós vamos ver que lá no Evangelho de João vai dizer que nenhum osso de Jesus Cristo também, que é o Cordeiro de Deus, Salmo 16, foi quebrado. Versículo 10, vai fazer a mesma afirmação. Certo, agora profeticamente, Salmo 16, versículo de número 10. O salmista ele é enfático ao dizer aqui: pois não deixarás a minha alma na sepultura e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Muito bem. Então esse salmo aí ele corrobora justamente com aquilo que eu estava dizendo. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? É que esse período que a gente vive sobre a questão, e eu perdi o raciocínio, mas deixa eu lembrar o que era que eu estava falando. Você estava falando sobre a Páscoa e estava falando sobre a relação. Isso, me lembrei agora, certo? Vamos lá. Chocou assim, vamos embora. Então, irmãos, quando a gente olha para os acontecimentos sobre a respeito da vida e ressurreição de Jesus Cristo, muitas dúvidas pairam na vida das pessoas, né? Elas vão estar, muitas delas se questionando se de fato Jesus Cristo ele esteve aqui, ele veio aqui, se ele existiu. E esses debates eles permeiam desde o primeiro século já, certo? Sobre a pessoa de Jesus Cristo. Hoje nós vemos aí, Jefferson, que é a tua área, sobre a questão da reconstrução do Jesus histórico. Sim. Né? Sim. O ideal de apenas trazer Jesus Cristo como apenas um homem que veio aqui e marcou essa história. É um movimento recente, né? Recente. Ele começou no século XVIII com o chamado período do racionalismo, que na verdade tentava retirar da Bíblia toda a estrutura sobrenatural
e, de alguma maneira, fazer uma leitura racional, uma leitura humana, puramente humana da revelação. Perfeitamente. Então vamos lá. Quando a gente chega e vai olhar para isso, nós vamos ver que sempre existiu e existe nos dias atuais alguém querendo desmerecer ou desacreditar ou negar a importância da pessoa de Jesus Cristo para os nossos dias, certo? Então eu vou começar, já que o Jefferson aqui está doido para falar, ele está virado, doido para falar aqui, irmãos. Vamos embora. Então fazer umas perguntinhas bem simples aqui, que ele vai responder de letra para vocês aqui, para vocês terem algum conhecimento. E a primeira pergunta, Jefferson, que aí eu queria que tu trouxesse à luz para as pessoas de forma simples, para não, certo, abranger muito, quem é Jesus Cristo, esse homem que veio aqui à Terra, se de fato ele veio, se existe alguma evidência histórica, se existe evidência bíblica que esse Jesus Cristo, ele de fato esteve por aqui? Veja bem, existe uma tentativa desde o século XVIII de se estabelecer uma distinção entre aquilo que os estudiosos vão chamar de o Jesus da história e o Cristo da fé. Na concepção desses estudiosos, o Jesus da história é aquele que de alguma maneira pode ser reconstruído pelos métodos que a historiografia moderna permite empreender. E de antemão eu já afirmo que existem evidências históricas a partir de escritores não cristãos de que esse personagem ele existiu. Mas eu continuo ficando com a afirmação do apóstolo Pedro, quando o Senhor Jesus Cristo ele perguntou quem dizem os homens ser o Filho do Homem, e o apóstolo Pedro ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus Cristo se apresenta na Escritura como o Filho de Deus, e nós vamos encontrar uma série de textos que vão nos mostrar que ele mesmo é Deus encarnado. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, ele diz que Deus estava em Cristo. E essa expressão em Cristo significa Deus estava dentro de Cristo. Ele tabernaculou em Cristo, ou seja, ele habitava no próprio Cristo. Cristo era Deus encarnado. Com relação aos estudiosos, nós podemos citar Plínio o Jovem, nós podemos citar Suetônio, podemos citar Tácito, podemos citar o judeu Flávio Josefo. Esses estudiosos que não eram cristãos, que não compartilhavam da nossa fé, pelo contrário, eram romanos. Flávio Josefo era judeu, com cidadania romana. Todos eles vão atestar a existência histórica desse personagem, Jesus de Nazaré. Certo. Então Jesus Cristo ele não é uma questão de mito. De fato ele existiu. Não. Por exemplo, existia aquela turma lá do segundo século que eram os docentistas. Os docetistas. Que eles tinham uma completa frase. Qual era a ideia deles a respeito Os docetistas, eles tinham uma concepção próxima daquilo que ficou conhecido como gnosticismo, de que Jesus Cristo ele não tinha um corpo humano. Ele era apenas uma imagem. Ou seja, ele não tomou forma humana porque havia uma concepção de que a carne era má e que, portanto, ele sendo divino, ele não poderia, de modo nenhum, encarnar como um ser humano. Então dá para vocês verem, queridos, que diante de uma simples pergunta, se a gente fosse abranger aqui a questão, dava para a gente ficar a noite só conversando sobre isso. Mas eu quero chegar apenas nessa questão da existência de Cristo para o segundo passo, porque Jesus Cristo tendo existido, a nossa história vai remontar a um fato que aconteceu, que é a morte de Cristo, certo? Então, durante esses 2000 anos, quer dizer, do ano 33 para frente, nós sempre vamos ver relatos de algumas pessoas falando sobre esse homem Jesus Cristo que veio aqui na Terra e veio morrer por pecadores. Então a minha primeira pergunta seria, a segunda pergunta seria, Jefferson, de fato Jesus Cristo morreu na cruz? Morreu numa cruz, na Galiléia do primeiro século, e morreu por um propósito muito específico, que foi consumar o plano da redenção. Sempre que eu vou falar da morte de Jesus Cristo, eu apelo muito para o texto de Efésios, capítulo 1, onde nós falamos do hino da redenção. E se por um lado há um plano da redenção, por outro lado há uma execução da redenção. E do alto da cruz, nós vamos encontrar nas páginas do Novo Testamento o Senhor Jesus Cristo consumando esse plano. Por isso que você vai ver, presbítero Stuart, lá em 1 Coríntios,
os gregos tomando a cruz como escândalo, porque eles não conseguem compreender como é que uma morte vergonhosa, como é que uma morte tão horrenda como aquela poderia lograr para a humanidade a redenção. E Paulo vai mostrar que é precisamente do alto da cruz que Deus vai derramar o seu poder, a sua glória e a sua redenção por meio do sangue de Jesus Cristo. Perfeitamente. Então aqui nós vemos já que Jesus Cristo ele é real, que ele não é algo criado na mente humana, como alguns aí podem dizer, que Jesus Cristo de fato ele foi para a cruz, mas aí chega o ponto X da questão. O porquê o homem Deus, ou porquê Deus cumpre esse propósito de mandar o seu filho morrer na cruz. Ele não tinha outro propósito, ele não tinha outro projeto, não podia resolver essa situação do pecado sem tamanha façanha diante ou em cima de um próprio filho. Porque, por exemplo, você vai estar comentando que a gente vai ver que Jesus Cristo, ele vem pagar o meu pecado sendo justo. E ele sendo filho de Deus, ele vai morrer. A pergunta é, Deus não podia ter feito outro plano não, para não ter derramado sangue. Por que teve que derramar o sangue de um homem e esse homem sendo Deus? Eu começo dizendo o seguinte, Deus é Deus e tudo que ele faz, o faz por um propósito previamente estabelecido. Esse propósito é sábio e esse propósito se concretizou. Agora tudo começa com os nossos primeiros pais. Deus ele fez um pacto, ele fez uma aliança com Adão. Adão, sendo homem, ele violou a parte do acordo. Ele quebra o pacto com Deus, mostrando a incapacidade do homem de cumprir o pacto. Ao mesmo tempo, essa incapacidade revela que apenas um Deus ele poderia cumprir esse pacto que ele mesmo estabeleceu com o homem. E esse homem, que é plenamente homem e que também é plenamente Deus, que nós conhecemos como nosso Redentor Jesus Cristo, ele vem para cumprir o pacto. E a realidade é que o Novo Testamento nos mostra que ele cumpriu o pacto em todos os seus aspectos. Por isso que ele conseguiu deixar para nós a marca da redenção. Porque ele, como homem, cumpriu o pacto. E como Deus, ele cumpriu o pacto. No caso, Jefferson, reverendo Jefferson, não seria suficiente, no caso, um pecador morrer pelo pecado dos outros? Não, porque se o primeiro homem, Adão, sem pecado, ele foi incapaz de cumprir o pacto que Deus estabeleceu com ele. E você vai ver isso em toda a revelação. Todos os pactos que Deus firmou com o ser humano, em algum momento o ser humano vai violar a parte do acordo. Jesus Cristo não. Ele encarna como homem, ele vive como homem, mas como homem, ele cumpre a sua parte. No caso, a gente poderia afirmar que Jesus Cristo ele é o sacrifício perfeito e o homem não poderia de forma alguma ser esse sacrifício perfeito? Eu costumo dizer o seguinte, ele é o sacerdote que se oferece a si mesmo como sacrifício perfeito, e somente ele. No caso, um homem nenhum poderia. Homem nenhum poderia cumprir. Era mais ou menos assim, se um homem vai lá e morre pelo pecado e outro homem sendo pecador, era como se não fosse um aroma agradável ao Senhor, mas um aroma fedido de pecado. Sim, porque veja, na medida em que nós olhamos para Jesus Cristo como perfeitamente homem, sem mancha, sem mácula, sem ruga, se cumpre precisamente o que você afirmou anteriormente, que ele sendo justo, tomou o nosso lugar. Ele sendo inocente, ele tomou o nosso lugar, dada a nossa incapacidade. Irmãos, a conversa tá boa e a gente vai continuar ela. Vou só dar um abraço aqui a um pessoal. Eu disse a vocês que a gente ia ter muita coisa boa hoje. Esse rapaz chegou do Recife aqui terça-feira e ele quase não conversou ainda. Por isso que eu tenho que trazer muitas perguntas, entendeu? Ele só pregou terça, quarta, quinta, sexta, vai pregar amanhã, vai pregar depois. Tá uma bênção, irmãos. Então a gente continua daqui a pouco, porque eu vou dar um abraço agora para a dona Luzia Soares, que tá lá em São Gonçalo do Amarante. Rapaz, eu não sei onde é esse negócio não. Eu sei que é longe. Mas tem a turma aqui, Zefinha Gico também, rapaz, está por aqui. Amém. A irmã Luísa Celeste, programa abençoado, Deus abençoe. Samuel Vitorino. Pastor Samuel, né? Rapaz, Deus abençoe, pastor. Isso aí, Cristo Jesus ressuscitou, aleluia, e voltará. Vamos falar sobre a volta dele daqui a pouco, pastor, é a segunda parte. Isso, Abraão Demetrios, pastor Abraão, Deus te abençoe. Abraão é gente finíssima. Abraão, quando eu chegar aí, eu quero mais um negocinho daquele gostosinho que você me deu. Deus te abençoe. Vamos embora. Mais gente por aqui. Wagner Marcelo.
Léa Maria, minha irmã, mora em Porto Velho, Roraima. Deus a bendiga. Deus abençoe, dona Léa. Beleza, eu não sei se a dona Léa é mãe de Diógenes. Se for, um abraço para a senhora, para Diógenes, para seus filhos. Tudo de bom, viu? Zária Costa, a paz do Senhor. Isso aí, minha filha. Reverendo Fábio Fonseca. Gente de finíssima qualidade. Meu amigo, gente querida, um abraço caloroso para o meu amigo Fábio. Saudade de você, meu irmão. Eita, Wagner disse aqui que o áudio tá baixo, é, Wagner? Mas eu acho que é o teu mesmo, se todo mundo aqui tá me ouvindo. Deixa eu ver. Estão ouvindo aí, pessoal? Então, tá tudo certo. Muito bem. Até a mensagem agora que chegar de WhatsApp vai estar mostrando aqui. Deixa eu ver mais gente que tá por aqui, pessoal. Mariano Alves Júnior. Pastor Mariano, Deus lhe abençoe. Olha ele dizendo aqui, Deus abençoe sua vida e ministério. Grande abraço. Abraço pro senhor, pastor. O senhor é gente de primeira, rapaz. Muito bom. Melhorou, Wagner tá dizendo. Deus abençoe vocês. Michele, bênção de Deus. Michele, irmã Michele, beijo indo. Manda um abraço para Fabinho. Deus abençoe, Fábio. Apareça, rapaz. Vamos embora. Wagner por aqui. Sérgio Severo. Boa noite, Sérgio. Zefinha Alves, Celina Monteiro. Pastor Mariano está dizendo: Jesus é o próprio preço pelo pacto. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Porque nós temos essa garantia hoje, que a conta que nós deveríamos pagar, ela foi paga por alguém. E depois que ela foi paga por Cristo, a conta daquelas pessoas que se entregaram de fato a Ele, Satanás não pode mais cobrar essa conta, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Celina Monteiro está por aqui. Albertina Ferro, Deus te abençoe. Estácio que disse que o áudio está bom. Vamos embora, mais perguntinhas. Primeira pergunta que a gente trabalhou aqui: Jesus Cristo foi real? Pastor Jefferson respondeu aqui com muita clareza e simplicidade a realidade da pessoa de Jesus Cristo aqui na terra. Inclusive não apenas trazendo questões bíblicas, mas fatos históricos, como o próprio historiador Flávio José, certo? Segundo foi o porquê Jesus Cristo tinha que ir para a cruz. Deus não tinha um plano B, não podia outro homem morrer, não podia ter botado um animalzinho para morrer lá. E o reverendo Jefferson disse que não, que tinha que ser algo perfeito, que tinha que ser algo que fosse plenamente aceitável por Deus. E a única coisa que seria plenamente aceitável seria alguém perfeito e alguém sendo o próprio Deus. Mas agora chegou a parte boa, queridos, que às vezes as pessoas celebram muito esse negócio da ressurreição, ou da crucificação. E isso é bom. Mas se Jesus Cristo ele não tivesse passado por esse último processo antes da sua vinda, o cristianismo teria sido um fiasco. Algo de maior importância, ou de tão importante como a sua morte, é o que aconteceu agora com a pergunta que eu vou fazer ao reverendo Jefferson. Jesus Cristo, meu querido, de fato, ressuscitou. Sim, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras. A Bíblia, no texto que nós mencionamos anteriormente, no Salmo 16:10, que é um salmo que vai trazer uma mensagem messiânica, ele já antevê o milagre da ressurreição, dizendo que Deus não permitiria que Cristo fosse preso pela sepultura e que o seu corpo apodrecesse. E a realidade é que o Novo Testamento vai revelar que ele morre, mas ao terceiro dia Deus mesmo faz o milagre providente de trazê-lo de volta à vida. E é importante ressaltar que é a ressurreição de Cristo que vai servir de base para a nossa ressurreição, conforme Paulo ele vai nos ensinar na primeira carta aos Coríntios. Cristo ressuscitou, e por ter ressuscitado, a nossa ressurreição com ele é uma realidade também. Aí é que tá. Mas a gente vai encontrar também na história, por exemplo, os próprios judeus ainda hoje, eles não aceitam a ideia que Jesus Cristo é o Messias. Primeiro porque eles não vão aceitar de forma alguma o rei deles vindo ser humilhado, montando em um jumento. Não iam aceitar a forma que Jesus Cristo veio. A minha questão é: fale um pouquinho sobre as teorias que algumas pessoas têm usado contra a ressurreição. Por exemplo, a teoria do desmaio, a teoria do roubo do corpo de Jesus Cristo. Então, traz um apanhado geral aí para mostrar a argumentação que alguns usam para dizer que a ressurreição foi uma farsa. E em contraponto, tu já traz as explicações, mostrando se há essas explicações concretas
para dizer que esses questionamentos são puramente falaciosos. Veja, tanto o gnosticismo do segundo e do terceiro século, quanto o racionalismo do século XVIII... Dá só uma definiçãozinha básica de gnosticismo. O gnosticismo era uma corrente religiosa que buscava a iluminação interior. Afirmava que a salvação ela era obtida por meio de um conhecimento secreto que era revelado a alguns iluminados. Então era uma espécie de salvação por meio de um conhecimento superior. E o racionalismo do século XVIII foi um movimento filosófico que de alguma maneira tentou subjugar a revelação bíblica e tomou como verdade apenas aquilo que o entendimento humano poderia provar. Esses dois movimentos paralelamente, eles na tentativa de negar o sobrenatural de Deus, porque querendo ou não, quer eles aceitem ou não, a cruz, ela foi um ato redentor, sobrenatural operado por Deus, eles vão fazer algumas afirmações, conforme você mencionou, dessas teorias. A teoria do desmaio é aquela teoria que vai dizer que na cruz Cristo ele teria desmaiado, teria desfalecido e que em algum momento ele teria se retirado. Há a teoria que diz que Cristo na cruz, por exemplo, o corpo sofre o suplício, mas o espírito sai. E que esse espírito havia encarnado em Jesus no ato do batismo. Certo. Na crucificação ele abandona. Então quem sofre o suplício é o corpo. Existe também aquela teoria, como você falou, que é a teoria de que o corpo ele foi roubado. Isso vai aparecer já no Novo Testamento. Perfeito. Quando eles aparecem perante o Sinédrio para dar as devidas explicações e eles dizem que o corpo foi roubado pelos seus discípulos. E a verdade vai aparecer em João 20. Quando aquela mulher, que ficou conhecida como Maria Madalena, ela vai ao sepulcro, ela encontra o sepulcro vazio, ela retorna e comunica aos apóstolos. A Bíblia diz que Pedro e João vão até aquele sepulcro e retornam e ela permanece. E Maria, ela é a primeira pessoa a ter um encontro com Cristo ressuscitado. Então veja que providência Deus faz. O primeiro relato, a primeira pessoa a ter um encontro e a fazer o registro é uma mulher. Que nós sabemos que no primeiro século o testemunho de uma mulher não tinha muita credibilidade. Mas por providência e graça divina, Maria Madalena, ela é a primeira testemunha da ressurreição física do Senhor Jesus Cristo. Perfeito. Então, queridos, dá para a gente ver, tirando essas conclusões que nós estamos fazendo aqui, que o cristianismo ele não inventou uma história. Não foi algo que nós criamos para ver se dava certo. Não foi algo que foi criado para angariar recursos ou manipular pessoas a viverem uma fé morta. Não, irmãos. Fato é que todo esse propósito, esse projeto, esse decurso que aconteceu durante toda a história, desde a queda dos nossos pais Adão e Eva, tudo isso resume-se em bondade, graça e misericórdia de Deus. É bom lembrar que o impacto daquilo que Cristo realizou por meio da sua pregação, da sua morte e da sua ressurreição, hoje, por exemplo, o nosso calendário é dividido em antes e depois de Cristo. Quer dizer, o impacto foi tão profundo que ele é um marcador temporal. A história da civilização ocidental é marcada em antes de Cristo e depois de Cristo. E aí a pergunta fica, se o personagem de fato ele não existiu, será que a história da civilização ocidental ia tomar ele como marco? Perfeito, sim. Então, fica aí para nós refletirmos, além das fontes que nós mencionamos. Jesus Cristo se manifestou e as fontes estão aí para quem quiser investigar, para quem quiser pesquisar. Resultado, pessoal, tudo isso, esse amaranhado histórico aqui que a gente tentou conversar, tem um propósito simples e claro. Talvez você diga assim, rapaz, vocês começaram aí umas coisas que eu não entendi. E às vezes a gente não entende mesmo não, irmãos. São coisas que às vezes a gente tem que sentar e estudar mais um pouquinho. Mas eu quero agora falar sobre o propósito. Claro, porque tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu, irmãos, com um simples propósito. Na verdade, de complexidade e tamanho. Isso é um projeto de Deus para salvar pecadores. Eu e você, a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por causa da queda dos nossos pais, nós agora tínhamos um débito para pagar. O débito do orgulho, da soberba, da presunção,
dos pensamentos maus que nós pensamos diariamente, nós estávamos perdidos. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 3,10, não há quem busque a Deus, justo, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Todos pecaram. Todos estão distantes de Deus. Deus olha do céu para a terra e procura um justo e diz assim, deixa eu ver se tem alguém lá. Não tem, irmãos. Todos nós agora estávamos debaixo da ira de Deus. Até que no seu propósito eterno, a Bíblia nos ensina lá, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, que na plenitude do tempo, ele mandou o seu filho, nascido de mulher. Esse menino que veio com um propósito diferente dos nossos filhos. Que quando eles nascem, muitas vezes nós fazemos uma festa. Nós fazemos um bolo gostoso, chamamos os convidados, tem lembrancinha para dar, tem um canto delicioso para os nossos filhos morarem. Com Jesus não foi assim, irmãos. Mas ele, desde o seu nascimento, ele veio destinado a sofrer. Homem de dores. Isso se cumpre, irmãos. Isso se cumpre. Quando a gente vê agora de forma mais ampla, quando chega lá na crucificação. E agora Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele não foi morto, Jefferson. É interessante isso. A Bíblia diz que ele foi quem rendeu o Espírito. Certa vez ele disse assim, a minha vida ninguém tira, eu a dou. Ele doou a própria vida por amor a mim e a você. A pergunta bem clara que eu faço sem rodeios é, você já entregou a sua vida a esse Jesus que foi pagar o preço lá na cruz? Se isso não aconteceu ainda, há um risco muito forte para a sua vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos aqueles que tiveram as suas contas pagas por Cristo, essas pessoas agora andam de modo diferente. Não andam para si mesmas, mas andam para o Senhor. O que rege a vida dessas pessoas que se converteram a Cristo não é mais os seus desejos pecaminosos, os seus orgulhos, não. Mas é aquilo que tu leste essa semana até lá na igreja, lá em Romanos, sobre a questão do Espírito. Paulo vai dizer que aqueles que são filhos de Deus, esses não são guiados pela carne. Esses são orientados pelo Divino Espírito. Esses experimentam novidade de vida. Esses abandonam a vida de pecado que anteriormente viviam e pela orientação do Espírito passam agora a viver de tal modo que Deus possa se agradar. Porque essa é a verdade. Nós temos que buscar o auxílio do Espírito Santo a todo momento, para que Ele mesmo nos oriente e para que Ele mesmo venha a direcionar cada passo que nós damos na direção requerida por Deus. Aí é que está, queridos. Então a questão é muito simples. Essa história que é contada já há quase 2000 anos, às vezes as pessoas têm feito isso apenas um marco festivo. Infelizmente nós temos visto que o cordeiro ele agora toma forma de coelho. E é um coelho que põe ovos. Eu nunca vi um negócio desse. Coisa estranha. É verdade. Quem põe ovos é galinha, irmão, não é coelho. Tudo isso de certa forma, como é, Caio? Ovo de chocolate. Ovo de chocolate. Tudo isso de certa forma, irmãos, para tentar tirar o foco do real sentido daquilo que Jesus foi fazer na cruz. A Bíblia diz que ele morreu para nos justificar. E ele ressuscitou para que um dia nós possamos estar com ele na glória. Mas nós quem? Aqueles que aqui em vida confessarem a Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Talvez hoje, eu não sei, muitas pessoas aqui chegaram, são irmãos em Cristo, e eu conheço a maioria deles, mas alguns não. Cleidiane Silva, Deus te abençoe. Mas a minha pergunta e o meu convite para você é, não deixe passar esse período quaresmal mais uma vez, apenas como mais um fatorzinho histórico na sua vida, que quando chegar na segunda-feira você nem vai lembrar o que foi que aconteceu no dia anterior. Não é apenas, irmãos, essa celebração ou esse momento de reflexão, um momento para nós ficarmos entristecidos e sofrendo por um dia. Não, nem sofra por isso, porque o Cordeiro de Deus, aquele que morreu, a morte não pôde retê-lo, porque no terceiro dia ele ressuscitou, para que eu e você um dia possamos também ressuscitar e estar junto com ele na glória. Louvado seja Deus por isso. Palavras de Paulo. Se a nossa esperança em Cristo se resume apenas nessa vida,
nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Rapaz, Quer dizer, que bênção. hoje nós temos a presença de Deus ao nosso lado, como fruto do trabalho que Cristo realizou na cruz do Calvário, e para além de tudo que Deus tem feito na nossa vida, Ele ainda nos promete a ressurreição do corpo e as bênçãos gloriosas no novo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Irmãos, dá vontade de ficar mais aqui, mas a gente tem culto daqui a pouco, certo? Quero mandar um abraço especial aí para Dona Graça, se ela está nos ouvindo. Deus abençoe a senhora, Dona Graça. Deus abençoe TT também, que está enferma. Deus abençoe nosso irmão Moacir. Nós temos uma pergunta aqui, Jefferson. É uma pergunta, se a gente quisesse estender, ia passar mais 1 hora aqui, mas eu vou tentar responder de forma básica e passar aqui para a Jefferson. Mas o presbítero Janduí, ele diz assim: meu irmão, o judeu que foi contemporâneo de Jesus, que não creu nele, será salvo? Não. Não existe outro meio de salvação a não ser crendo, confessando e servindo. Só que o fato de não ser salvo não se restringe só ao judeu, mas nem judeu e nem gentil. Se não creu, torou, irmão, o negócio, a linha torou no meio, entendeu? Palavras de Paulo: sem teu coração creres e Será com tua boca confessares que Jesus Cristo é Senhor, serás salvo. Independente, sendo judeu, gentil, sendo bom conselhense, não, irmãos, certo? Então, muito bem, eu acho que aqui essa resposta, pelo menos isso está respondido. Vamos lá, tem mais gente aqui. Fabiana Fernandes: pastor Raimundo, Deus te abençoe, meu irmão. Wagner Marcelo: Cleito Tenório, tu era para estar aqui, mas Paulinho, mas deixa para lá, não vou chamar mais não. A pai, presbítero Wagner Moura, reverendo Raimundo, muito bem. Cleito deu a paz a todo mundo, só não a gente, vamos embora. Erinaldo Covelo, José Alexandre, um monte de gente está por aqui, irmãos. Quero dizer a vocês que é momento precioso a gente poder parar para meditar um pouquinho na palavra. Mas o conselho que eu dou a você nesta noite é: pare um pouquinho essa noite, leia sobre a história lá, os últimos 4 capítulos de Mateus, por exemplo, os 3 últimos, que você vai ver essa história da prisão de Cristo, da crucificação e da ressurreição. É sempre bom rememorar. E por que nós devemos fazer isso, irmãos? Porque nós somos tendenciosos, de fato, a nos esquecermos aquilo que o Cordeiro de Deus fez por nós na cruz. Eu quero te dizer que, para a honra e glória do Senhor, a ressurreição de Cristo, ela nos dá a garantia, isso é garantia, irmãos, que um dia isso vai acontecer com a gente também. Quando o nosso corpo está definhando a cada dia, todo dia, irmãos, você tem -1. É assim que funciona. Todo dia é -1 na sua agenda. Mas também é -1 e mais um dia que está chegando próximo de você estar com Cristo lá na glória. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Programa Palavra que Restaura, abençoadíssimo. Muita gente por aqui com a gente. Leia Maria, minha irmã, mora em Porto Velho. Não, essa daqui já chegou. Eu não já li essa ou o Wagner está dizendo novo? Eu acho que foi. Eu acho que é porque eu não tinha passado a tela. Beleza. Deixa eu voltar lá embaixo. Isso. Cleito, está dizendo aqui: vocês foram os primeiros. Eu nem sei o que é isso, vocês foram os primeiros. Presbítero Paulinho, saudade, meu querido irmão. Muito bem, eu nem vi Paulinho por aqui, mas vamos embora. Essa sim é uma aula bíblica. Eita, Marcílio Moreira. Beleza, meu filho. É desse jeito por aí. José Alexandre. Ô, benção de Deus. Irã Soares, Erinaldo Covelo. Pastor Raimundo está por aqui também. Coisa boa. Eita, povo abençoado de Deus. Irmãos, a gente vai cantar uma música para a gente estar finalizando essa parte. Vamos finalizar com oração. Desde já dizer que foi uma bênção esse momento aqui de pergunta e resposta, né? Às vezes a gente fica com vontade de falar mais, e quando o cabo vem do cabo é que tem vontade de falar mesmo. Parece que tem um motor na língua. Misericórdia. Ô, bênção de Jesus. Mas vamos louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor, irmãos, com um canto que eu nem sei se eu ainda sei. Mas se eu não souber, vocês vão ver como é que ele funciona. Improvisa. Aqui é a bênção, irmão. Se não for, eu dou um aleluia. Já viram a turma, quando às vezes já viu aquele pregador que ele está pregando no púlpito, aí quando falta assunto, ele diz assim: aleluia. Não é assim? Glória. Vamos embora. Abraço também para o irmão Joaci, lá em Maceió. Deus te abençoe, meu irmão. Abraço, Charles, seu João. Abraço, Dona Ivone. Vocês tudinhos aí. Pastor Júnior. Júnior é pastor, viu, meu irmão? Deus te abençoe. Mas assim, eu vi isso. Naquela multidão só ele tinha a cruz, a fim de perdoar o meu pecado. E eu não fui capaz
de esquecer sua dor, sabendo que fez tudo por amor. Oh, oh meu Senhor, Jerusalém te machucou, mas eu, Senhor, também já te neguei. Por vezes quis fingir, dizendo crer em ti, mas lá no fundo eu fui Jerusalém. Mas outra chance recebeu Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, apesar dos meus erros refez. Aliança que eu mesmo quebrei, meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez, Jerusalém, e eu não quero errar outra vez. Aliança que eu mesmo quebrei, meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez. Eita, irmãos, coisa boa, louvar o Senhor. Depois eu vou aprender essa música direito. Há uns 3 anos que eu cantei ela e veio ela agora na memória, mas foi uma benção, viu, irmão? Pensa num desafio que eu emendei uma estrofe com a outra. Depois vocês vão ver lá que a música ela tem um bocado de coisa ainda. Deus abençoe vocês. Vamos estar orando por vocês. Daqui a pouco, 7h30, 19h30, lá no bairro São Rafael, estaremos um culto, louvor e exaltação ao nome do Senhor. Reverendo Jefferson vai estar lá transmitindo a palavra de Deus. Amanhã, culto da ressurreição, depois do café da manhã, começa 8 horas na igreja. Você está convidado. E depois, no culto da ressurreição, pastor Jefferson de novo. Aí, quando for 19h30, de novo, pastor Jefferson. Menino, tu gosta de falar, vice, misericórdia. Tem que arrumar um casamento que é para pegar. É uma bênção demais. Vamos embora. Irmãos, que coisa boa. Então, temos aí uma semana vasta com algumas atividades. Cultos nos lares, culto doutrina na igreja, culto de oração, culto na Coab, culto no Getsemane. Você querendo participar, você passa uma mensagem para mim, para Paulinho, para Cleito, para Estácio, para qualquer irmão da igreja, Marcone, Cícero, e eles vão estar te conduzindo para algum local. Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Deixa eu ver, chegou mais gente aqui para mim não deixar de falar. Irã está por aqui, José Alexandre, Hélio Cunha, Adriana Cavalcante, amém, Cleito Tenório, deixa eu ver aqui. Lídia Moneguim, Deus te abençoe. Isso, muito bem, pessoal. Tonho Cabral, Jaziel Vicente, meu cunhadão, Deus te abençoe. Paulo Henrique, Joane Cavalcante, Ana Paula Gomes. E tu termina com oração, senão a gente não sai daqui não. Vamos orar. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Abençoa-nos nesse momento, Pai, abençoa cada pessoa que ouviu e a cada pessoa que será alcançada por esta mensagem. Que o Senhor mesmo possa transformar, Pai, essa live, esse momento aqui, num instrumento para a propagação do Teu Evangelho, e que vidas possam ser impactadas, que vidas possam ser alcançadas em nome de Jesus. Amém. Amém. Programa Palavra que Restaura. Se Deus quiser, próximo sábado nós estaremos aqui mais uma vez e aqui estaremos para louvar e glorificar o nome do Senhor. Abração para vocês, irmãos. Beijo, não é de Jô Soares, não, é de Stuart, viu? Porque é o Gol também. Vamos embora. Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Caio, dá um tchau, pessoal, Caio. Tchau, vai, Senhor. Pai, Senhor, irmãos. Deus abençoe.